Seja muito bem-vinda ao Work Reset. Agradeço muito pela confiança depositada no meu trabalho. A primeira coisa que nós vamos fazer é revisar o que você aprendeu no My Map. E se você não fez o My Map e entrou direto aqui no Work Reset, essa revisão também é feita pensando em você. No My Map, você aprende o desenho do seu quebra-cabeça, da sua figura. E é muito mais fácil você encaixar as peças de um quebra-cabeça quando você tem o desenho da figura. E esse é um assunto que nós deveríamos dominar, porque teoricamente seria o assunto mais fácil da nossa vida. Conhecer a nossa figura, o nosso mapa, ou seja, nos conhecer. Resumidamente, nós temos um centro de controle, uma maneira de operar e nós recebemos estímulos aos quais nós reagimos o tempo todo e nós reagimos conforme o nosso padrão, a nossa maneira de funcionar. É como se o mundo apertasse um botão e cada pessoa tivesse uma maneira de reagir a esse estímulo. Quem já assistiu ao filme Divertidamente tem uma noção do que eu estou falando, e quem não assistiu eu recomendo. Então, o fato de nós termos um padrão de comportamento não chega a ser um problema. O problema é quando nós não conhecemos esse padrão e perdemos a oportunidade de escolher as nossas reações ou de melhorar as nossas respostas. No My Map a gente se aprofunda muito nisso, aqui não é o objetivo, mas é importante para esse processo que você saiba que isso existe e tenha uma noção de como isso se forma. Mais de 50% da nossa personalidade vem do nosso DNA. O restante é influenciado pelo ambiente onde vivemos e pelas experiências que temos. Esses três fatores vão formar os nossos pontos de vista, a nossa visão de mundo. Essa maneira de enxergar o mundo interfere com muita intensidade no modo como nós interagimos com as outras pessoas, fazemos escolhas e tomamos decisões. É o nosso modo de funcionar. E a gente não enxerga o mundo conforme é a realidade. Nós enxergamos a realidade não como ela é. Nós enxergamos a realidade como nós somos. E você pode concordar com isso, ignorar isso, esse critério, né, essa característica do comportamento humano, mas ele vai continuar existindo e vai continuar atuando na sua vida. Então, nós enxergamos o mundo como nós somos. Não no sentido visual, assim, né? Uma praça é um parque, uma igreja é uma igreja, mas no sentido de percepção, compreensão e interpretação dos fatos. Os fatos não têm significado algum fora da interpretação que nós damos para eles. Eu vou citar um exemplo. Para uma pessoa, o time principal do estado dela perder um campeonato não faz a menor diferença. Enquanto para outra, esse mesmo fato pode estragar o dia, a semana, o mês e até o ano da pessoa. Percebeu como isso influencia, como o nosso ponto de vista e interpretação que nós damos para os fatos tem mais ou menos importância? Esse desenho vai explicar, vai ficar mais didático. Estímulo é tudo aquilo que nos acontece rotineiramente, não é um fato extraordinário. E as respostas são todas as nossas ações e reações enquanto nós estamos acordados. E o espaço entre o estímulo e a resposta é a nossa liberdade de escolha. E como que a gente escolhe? Bom, a gente usa para escolher a nossa maneira de funcionar, né, o nosso padrão e a nossa visão de mundo. 10% são os fatos,
os acontecimentos. 90% é o significado que nós damos para os fatos ou acontecimentos. 90% é a nossa interpretação dos fatos e dos acontecimentos. Quanto mais consciência você tem da sua maneira de funcionar e quanto mais positiva é a nossa visão de mundo, mais nós escolhemos, né? Mais nós fazemos uso da nossa livre escolha. Nós pensamos e analisamos os estímulos à luz da realidade antes de responder. Já quanto mais inconsciente você é da sua maneira de funcionar e quanto mais negativa for a sua visão de mundo, mais automáticas e reativas são suas respostas. Ou seja, quanto menos você se conhece, menos você faz uso da sua liberdade de escolha. E você reparou que eu coloquei o ponto de vista negativo junto com o fato de você não se conhecer? Não foi por acaso, foi proposital, porque quanto mais você se conhece, mais a sua visão de mundo fica positiva. Bom, mas independente do que tenha acontecido, do que esteja acontecendo ou do que venha a acontecer, existe um espaço entre esses estímulos e as respostas que damos a eles. E é no uso consciente desse espaço que está a nossa oportunidade de ampliá-lo e, consequentemente, de mudar a natureza dos nossos estímulos. Quanto mais você responde conscientemente, mais você aumenta o seu escopo de respostas, e se você tem estímulos negativos, mais você influencia esses estímulos e eles vão se tornando cada vez mais positivos. Mágico, né? A notícia ruim é que não é livre quem não se conhece. O tamanho desse espaço, ele é em grande parte determinada pela nossa herança genética biológica, né, o nosso DNA, a nossa criação, né, os ambientes onde nós passamos a maior parte do tempo, as nossas experiências, as nossas vivências que criaram as nossas atuais circunstâncias e, consequentemente, a nossa visão de mundo. O modo como nós vemos as coisas diz mais sobre nós do que sobre as coisas. Então, esse foi o primeiro vídeo do módulo 1 e você vai receber uma ferramenta para você fazer um exercício e descobrir aí se o seu ponto de vista é positivo ou é negativo. Obrigada e até o próximo vídeo.